Olá, professor. Aqui é a aluna Mariana Loureiro Correia, do primeiro período. Bom, vou falar sobre a lição 10, limites da validade da norma jurídica. Primeiro, a validade da norma no tempo, vigência. Definição. Devemos ficar atentos às contínuas mudanças da legislação. Com isso, devemos nos atualizar anualmente decorrendo das várias modificações nas leis. Isso indica que antes de o profissional do direito aplicar uma lei, ele deve sempre responder às duas questões. A partir de quando uma lei entrou em vigor, até quando possui validade. Essas questões são tratadas sobre a rúbrica da validade temporal ou vigência do texto normativo. A vigência, ela marca o início da existência da norma. Indica o período no qual as prescrições jurídicas têm efeito, sendo esse período delimitado pela entrada e a retirada da norma no ordenamento jurídico. O momento da entrada em vigor de um texto normativo é quase sempre estabelecido em seu último artigo. No primeiro caso, temos uma norma de efeito imediato, entre vigência na data da sua publicação. Já no segundo caso, uma norma de efeito diferido. Existe um prazo entre a publicação e a vigência. Temos também o período de carência, que é denominado vacância de lei. A vacância é o prazo entre a publicação e a vigência, a finalidade de permitir que a sociedade conheça e se adapte à nova lei. Então, equivale a 45 dias se o legislador não determinar e 3 meses no exterior. Depois disso vem a revogação. A revogação é o ato que dá fim à vigência de uma norma. Segundo alguns casos, a norma estabelece um lapso temporal de vigência. Isso ocorre nas seguintes hipóteses. Nas normas transitórias, que regulamentam o modo de passagem de um antigo a um novo regulamento, estabelecendo um prazo para que a administração pública ajuste às novas exigências ou preservando direitos adquiridos. Em segundo, vem as normas de direito financeiro e tributário, que costumam ser de validade anual. Já em terceiro, vem as normas que regulamentam situações excepcionais. Exemplo, o decreto de que proclama o estado de sítio, cuja duração total não deve ser superior a 60 dias. Nessas hipóteses, a perda da validade da norma denomina-se caducidade. O transcorre do prazo estabelecido provoca a saída da norma do ordenamento jurídico, sem necessidade de edição de uma outra norma. Lembrando que a maioria das normas jurídicas é de validade indeterminada. A revogação tem como base no critério de extensão, podendo ser uma revogação ab-rogação, quando tem suspensão total da norma, ou derrogação, suspensão parcial da norma. Com base no critério do modo de revogação, temos a revogação explícita, quando a nova norma indica os dispositivos revogados, e a tácita, quando o legislador cria uma norma que conflita com os anteriores, sem prever nada sobre a revogação, ficando aos cuidados do aplicador constatar a revogação. Logo após, vem a ultratividade e retroatividade. Em regra geral, a nova norma, ela substitui a anterior a partir da sua entrada em vigor. Essa norma, ela conhece duas exceções, que é a preservação parcial da norma anterior, que é a ultratividade, e a retroatividade. Então, na ultratividade, a antiga lei ela pode continuar sendo aplicada em determinados casos, após a cessão de sua vigência. Já na retroatividade, são retroativas as disposições que têm efeito sobre situações ocorridas antes de sua entrada em vigor. Certamente, nenhuma norma pode mudar o passado. As normas, elas influenciam o presente e o futuro. A diferença está no fato que as normas retroativas modificam a previsão legal sobre situações ocorridas no passado.
A demissão considerada lítica é revertida. Uma taxa ela é devidamente paga e deve ser devolvida. Então, a retroatividade das leis causa sérios problemas porque desmente a confiança das pessoas no ordenamento jurídico, gerando insegurança e prejudicando as atividades sociais. Já por outro lado, em sociedades complexas, que vivenciam contínuas mudanças, se faz às vezes necessário alterar as regras jurídicas em relação ao passado. O último tópico da primeira parte é o desuso. A questão do desuso da lei vem de forma geral quando as leis não correspondem às exigências atuais. Com isso, são derrogadas ou modificadas para que se adaptarem às novas situações. Então, devemos distinguir os motivos pelos quais as leis não é aplicada. Em primeiro, vem a questão das violações da norma que não são levadas aos conhecimentos das autoridades competentes. Em segundo, é quando as pessoas elas desrespeitam a lei em suas relações. E em terceiro, é quando os tribunais deixam de utilizar uma alternativa que lhe oferecem a lei. O segundo tópico dessa lição é a validade da norma no espaço. O problema da validade da norma no espaço é quando, estudando a legislação de vários países, constataremos que existem grandes disparidades. Dentro desse contexto, ele é dividido em dois tópicos. Primeiro é o princípio de territorialidade. O princípio de territorialidade é o pressuposto que conduz o alcance geográfico das leis tributárias sobre as relações tributárias pertencentes a um dado ordenamento jurídico. Há entre o Estado e o seu território uma limitação para a aplicação de suas próprias normas. Este princípio é o fundamento sobre o qual reside o alcance das leis tributárias de um ordenamento sobre os eventos descritos nas leis pertencentes a este mesmo Estado. O segundo tópico é o princípio de nacionalidade e direito internacional privado. Em muitos casos, os padrões de nacionalidade eles podem completar ou substituir o princípio regional do direito. Neste caso, as regras do sistema jurídico nacional se aplicam aos cidadãos do país, mesmo que eles não estejam em seu próprio território. Então, portanto, devemos primeiro lembrar os direitos e obrigações relacionados à nacionalidade. Segundo, o mesmo que cometem crime no exterior, o Estado pode manter o direito de punir seus nacionais. A consequência da soberania nacional é que nos casos que envolvem mais países ou nacionalidades diferentes, cada país estabelece sua própria regra de lei aplicável. Por exemplo, isso pode acontecer no direito comercial. Por outro lado, as regras de direito internacional privado, elas permitem que o escopo de cada sistema jurídico seja definido, indicando a lei nacional que será aplicada em uma situação específica. E cada país pode decidir se aplica o princípio de nacionalidade, o princípio de território ou de combinação dos seguintes itens, resolver o conflito. No Brasil, introdução às regras legais brasileiras define que as regras básicas para a aplicação do direito privado em casos internacionais. Para oferecer uma solução definitiva, todos os países devem adotar as mesmas regras. Mas até hoje, apesar das tentativas de juristas e organizações internacionais, não foi possível padronizar o direito internacional privado. Fim.